Ricardo Darín, ator argentino, explica por que negou proposta de Hollywood. Vamos lá? Vamos conversar um pouco sobre isso? Bora. Ofrecieron solo una vez una cosa contundente y seria, y a la que le dije que no, y además después me empezó a joder un poco que no me aceptaban, me decían de parte del director, no acepta un no como respuesta. ¿Qué era eso? Era una película que después se hizo que se llamó Hombre en Llamas, con Denzel Washington. Y Ah, la del bombero. Sí, ¿no? No era un bombero que rescataba, perdón, ¿no? ¿O me equivoqué? Era... Sí. Ah, custodio de una chica en México, Sí. tenés razón. Pero eso pensé que era una... Perdón. Y yo hacía mucho tiempo que estaba trabajando en España en teatro, y lo único que quería era de tener la oportunidad de terminar la temporada para venir a mi casa, para estar con mi mujer y con mis hijos en mi casa. ¿Quién era el director de la peli? De Tony Scott, el hermano de Ridley Scott. Él falleció hace poco. Hay que decirle que no, Pero espera, Pará, boludo, pero pensá un segundo, antes de poner esa cara, escuchame No, a mí, pero- déjame argumentar. Ok. Me ofrecían hacer un narcotraficante mexicano. ¿Y? No, ¿y por qué cree que yo haga un narcotraficante mexicano? Para ellos todos los narcotraficantes son latinoamericanos. El país que mayor consumo tiene en la faz de la tierra. No me gustó. Primero, no me gustó. Y segundo, yo me quería venir a mi casa. Hacía... Percebe? A gente até conversou um pouco lá no início, antes da gente começar a fazer os reacts, sobre o uso dos filtros amarelos, né? Lembra? É a gente perceber que existe uma propensão do norte global de olhar para o sul global, e até mesmo na produção cinematográfica, na produção cultural, sob uma condição voyeur, né? O que significa isso? Significa que o norte global olha para o sul global como se estivesse numa torre de marfim, distanciado. E esse olhar distanciado para o sul global oferece ao norte global uma posição hierárquica. Ou seja, eles se colocam acima daqueles que eles olham. E veja, quando você se coloca acima daqueles que olham, você se sente na possibilidade, na potencialidade de manipular aquele lugar. Por quê? Porque eu, objetivamente, através do meu olhar hierárquico, tenho condições lógicas, objetivas, racionais, maiores daqueles que eu observo. Aqueles que eu observo. E assim funciona. E quando a gente vê a perspectiva do uso dos filtros amarelos, é um pouco disso. Eu disse pra vocês que o filtro amarelo ele tem sido usado bastante para criar um senso de realidade, né? Quando você não usa o filtro amarelo, tende a aparecer algo amador. Mas o filtro amarelo também é bastante utilizado para representar esse sul global, sob uma perspectiva determinista geográfica. E esse determinismo geográfico nada mais significa do que uma perspectiva colonialista, uma teoria científica lá na época colonial, que já caiu por terra há muito tempo, que oferece, a partir dessa visão voyeurística, essa visão distanciada, outsider para o sul global, de que no sul global há uma preguiça, de que o desenvolvimento não chega nessas localidades em razão do norte global por causa do trabalho preguiçoso. Ou seja, impor ao trabalhador, a condição do não desenvolvimento de determinadas nações, quando, na verdade, essas condições são impostas para esses lugares em razão da colonização e, posteriormente, do imperialismo. Percebe? E mais do que isso, essa condição de empregar, a partir desse determinismo geográfico, essa perspectiva onde, a gente está falando de colonialismo, o trabalho escravo era preguiçoso. E que, portanto, se a gente, diziam eles, se a gente libertar esses escravos, eles não vão querer trabalhar. Por isso que a gente tem que ter trabalho escravo. Diziam eles. E aí, se condicionava com uma falsa ciência de que
o desenvolvimento dessas localidades não se dava por conta do clima. Porque o calor fazia com que essas pessoas trabalhassem menos. Tivessem menos vontade de trabalhar. E recentemente a gente teve a fala lá do tal do professor Rock, né? A fala lá... Aliás, vamos ver se a gente consegue achar essa fala aqui, rapidinho, e aí já completa um pouco sobre o nosso assunto. Vamos lá. Rock determine. Será que acha assim? Acha. Muito rápido, tá, gente? Não vou passar um tempo todo isso aqui, vamos ao Como nosso... a gente começa? Vamos começar pelo Muito obrigado, mais importante. Vitor, Quando você pelo fala presente. Vamos botar esse aqui na mais área rápido, imobiliária, eles falam que o mais importante é localização. Localização. Tá. Você fala com um americano que trabalha com real estate, o cara fala location. Tipo, qual é o lugar? O que mais importa quando você vai comprar um imóvel, um terreno, você tá na área imobiliária, o que é? Um lugar. Então, onde que é o lugar? Vamos começar. Não é onde esse. tá Esse aqui tem 10 meses. Recente. Vocês sabem qual é o vídeo? Vocês sabem? Se souberem, me mandem lá no Discord qual é o vídeo do professor Rock que ele fala essas besteiras. Será que eu acho assim? Ah, não vou achar. É no podcast do Primo Rico, né? É Primo Cast o nome, não é? Mas qual vai ser? Qual é aqui? Ah, não sei qual é, gente. Não sei qual é. Mas enfim. Basicamente, o professor Rock fala que os países do sul global, eles não são desenvolvidos por conta do clima. Que é uma teoria geopolítica e uma teoria completamente ultrapassada. Teoria geográfica ultrapassada. E que estava inserido sobre um contexto que demonstrava uma intenção. Porque, gente, vamos lá. A ciência, ela também não é neutra, né? A ciência, apesar do seu método, ela não é neutra, ela não é imparcial. Ela é feita por alguém que tem intenções, que é financiada por alguém com intenções. Portanto, a teoria do determinismo geográfico atendia a determinados interesses, que naquele contexto estava muito inserido sob a perspectiva da colonização e posteriormente do imperialismo. Percebe? Essa condição de que o clima oferece uma condição de trabalho específica que não permite o desenvolvimento de determinadas nações. Saca qual é a questão? A ciência também não é neutra. E aí o professor Rock, ele termina a fala dele de uma maneira maravilhosa. Ele fala: enquanto no sul global as pessoas têm preguiça de fazer isso, aquilo, e até de se desenvolver intelectualmente, no norte global, no frio, as pessoas leem Nietzsche. As pessoas leem Nietzsche, gente. Por quê? Por que as pessoas leem Nietzsche? Porque elas sentem frio. Sabe? Ou determinismo geográfico da pessoa. As pessoas se desenvolvem intelectualmente porque tem frio. E aí o frio faz as pessoas ficarem em casa pra ler. Saca? E esse determinismo geográfico, ele passa de geração por geração numa espécie de inconsciente coletivo reproduzido por esse capitalismo que condiciona o sul global a determinados trabalhos. E aí o filtro amarelo é um pouco disso, mas também aqui o que o Darin tá falando que ele foi posto nessa situação.
Essa situação justamente onde ele é colocado sob uma determinada condição, onde a ele só é permitido um tipo de trabalho, ser um narcotraficante. E mais do que isso, representando essa ideia de que tudo pra baixo é a mesma coisa. Ele é um argentino, mas ele vai representar um mexicano. Saca? Hacía 6 meses que estaba haciendo teatro en Madrid. Me quería venir a mi casa a ver a mi mujer y a mis hijos. Y si yo aceptaba una charla de esto, lo consideraba... Ya te rompió las bolas que el personaje fuera narcotraficante mexicano. No, eso ya te rompió los bolas. No, me rompió la bola que me dijera, la emisaria que me mandaron, que me dijera, no acepta un no como respuesta. Y automáticamente, después de una semana decirle, no, todos los días estaba en la puerta del teatro. Después de eso pasaron a otra faceta que era, es una cuestión de dinero, por eso no va a haber ningún problema. No, no me interesa. Pero esa es la guita que podría ser ganado ahí. ¿Y? ¿Para qué sirve? ¿Para quê? E é um pouco disso, né, gente? Como essa indústria ela tem a capacidade de comprar essas representações. Sabe? De comprar essas representações. Então, é um pouco disso. No sul global, esses atores, eles têm uma condição específica que eles veem justamente no cinema americano, no cinema hollywoodiano, uma possibilidade de ascensão social. De uma ascensão na carreira. E esse mercado oferece a eles, vende a eles a partir de... compram deles essa representação estereotipada do que é o sul global. Né? Professor, conhece algum filme argentino sem o Ricardo Darín? Conheço. Mas é por aí, né? Todo mundo acha que Ricardo Darín é o cinema argentino, é o rosto do cinema argentino, né? É um pouco disso. Sobretudo pro brasileiro. Para vivir mejor. Mas ele é maravilhoso, né? Não tem jeito. Mejor de lo que yo vivo. Yo me pego 2 duchas calientes por día. Ó. Claro. Te enseñó tu viejo. Me estaba yendo bien. En el teatro estaba laburando genial. Nos iba la gente, nos besaba y nos abrazaba en la calle. No, hay cosas... La ambición te puede llevar a un lugar muy oscuro, muy desolador además. A mí no me moviliza eso. No es que no me guste la guita, o no me guste ganar guita, o no me guste, digamos, estar en una situación de estabilidad y de tranquilidad económica. No estoy hablando de eso. E mais do que isso, quando você nega um trabalho desse, sobretudo quando você está numa condição do sul global, né? Ou seja, você é um ator, uma atriz que está fora do circuito hollywoodiano e você nega um trabalho desse, a tendência é que você não seja nunca mais chamado. Sabe? A tendência é que você nunca mais vai ser chamado. Se eu não me engano, tem uma entrevista, mas essa é uma entrevista escrita da Lucrécia Martel, que é uma diretora argentina de cinema, maravilhosa, que ela fala que ela foi convidada para dirigir um filme da Marvel. Lucrécia Martel foi convidada para dirigir um filme da Marvel. Lucrécia Martel é a diretora argentina de... Pântano, de A Mulher Sem Cabeça. Aliás, Mulher Sem Cabeça é um filme argentino sem o Darín, né? Saca? E a Lucrécia Martel foi convidada para dirigir um filme da Marvel. Só que, disse ela, que quando convidaram ela para fazer o filme da Marvel, disseram para ela, mas pode ficar tranquila, que as cenas de ação a gente resolve. Você dirige o filme e as cenas de ação a gente resolve. Ela falou, não. Eu gostaria de dirigir as cenas de ação. E ela não foi escolhida. Saca? Eu não sei se foi a Viúva Negra. Mas saca qual é a questão? Eso. Pero ¿cómo me van a poner por delante la carta de que si es un tema de dinero? Si yo no llegué a hablar, le dije, no puedo hacer esto. Me quiero ir a mi casa, no me interesa. Ah, no, si es un problema de dinero. No era una cuestión de dinero. Pasaba por otro lado. Pero algunos no lo logran entender.
vos disfrutás de esta vida que tenés, o sea, sos un porteño, jugás, te das tus gustos, jugás un poco al tenis, disfrutás de la ciudad, te vas a hacer teatro, que ahora vamos a hablar de lo que estás haciendo, estás haciendo Bergman nada más y dirigido por Norma, junto con Valeria Bertuccelli, le estás rompiendo ahí con escenas de una vida conyugal, pero, o sea, sos un tipo de estos gustos, o sea... Yo soy un tipo que, feliz, todo lo feliz que puede ser um tipo que vive em uma sociedade. Rapidamente, até para completar a parada da Lucrécia Martel, esse é o tipo de falsa representatividade da indústria do Hollywood. Porque isso tudo partia desse interesse de venda. Veja, é assim que funciona. Hollywood vende a imagem dos outros. E, portanto, os grupos minoritários tornam a sua imagem um objeto de consumo. O que faz Hollywood com essa representação com essa busca da Lucrécia Martel? O que faz Hollywood com essa busca da Lucrécia Martel? Eles estão buscando justamente uma diretora mulher, no caso latino-americana, para representar, para dirigir um filme da grande indústria hollywoodiana. Só que essa representação é tão falsa, ela funciona tão somente pela lógica de consumir a imagem do outro, que condicionou a essa mulher essa questão. Você faz a dramatização do filme. Afinal, é isso que você sabe fazer. Mas deixa que a ação, a gente sabe. A gente faz a ação. Você não vai saber fazer. Saca? Qual é a parada? Y en un mundo como el de hoy. Yo soy todo lo feliz que puedo ser sin mirar para otro lado. O sea, tengo ramalazos de felicidad, aplaudo con los pies, vivo una situación privilegiada, tengo una familia increíble, me va bárbaro, la gente me quiere, me da besos por la calle, me dan besos en la cara y me abrazan. ¿Qué más querés? Claro. ¿Para qué más? Claro, no necesitas más, o sea, no querés tener un avión privado e irte cuando... Pero ni en pedo, ni en pedo, no se me cruza por la cabeza. Tengo un auto de alta gama y me da calor, me da calor. Soy feliz cuando le manoteo el auto a mi hijo, ¿viste? Porque es demasiado, hay desproporciones que son... Essa condição de que no capitalismo a felicidade está condicionada pelo consumo e pelo bem material, né? Complicadas. Eu sou um tipo muito privilegiado. E aí o que acontece, na verdade, é que essa condição reproduz desencantamento, porque eu nunca vou estar feliz o suficiente. Eu preciso estar sempre comprando novas coisas, mais felicidade. E essa felicidade é condicionada pela relação material que eu tenho com as coisas, né? Tenho muita sorte. Me han invitado a trabajar y se me abrieron las puertas desde hace más de 30 años en todos lados. Siempre la gente confió en mí, me invitaron, vení. O cara que tava abismado que ele não aceitou o papel. Que isso, você ia ganhar muito dinheiro, etc e tal, agora tá assim. La gente se peleaba para poder defenderme. Directores como Diana Álvarez, que peleó por mí para meterme en un elenco que en ese momento era intocable, que eran los popes de nuestro oficio, y a mí medio que me querían fumigar porque dijeron, no, este es un galancito, y ella me defendió. O sea, siempre encontré una mano extendida que me dijo, vení, yo creo en vos. Si vos querés más que eso y pretendés más que eso es porque estás mirando otra película. Yo soy todo lo feliz que se puede ser. Qué bueno escucharte, ¿eh? Qué bueno escucharte que puedas haberle levantado un murallón al tener. O sea, al volverte loco por seguir teniendo. Ya sé que tenés, pero... Tengo mucho más de lo que necesito. Pero mucho más. Yo te pincho con esto porque está bueno este mensaje, o sea, qué bueno que haya gente... Tenho muito mais do que eu necessito. E é isso, é ainda reconhecer a sua condição de privilégio ainda, né? Tenho muito mais do que necessito. Maravilhoso. Estou recuperado. A gente conseguiu, né? Curtiram o vídeo?